Vamos ler agora o livro de Salmos, cheio de palavras de adoração e fé, sempre serviu como inspiração para orações, consolo, louvor e auxílio para encontrar o caminho espiritual no dia a dia. Agora, com essa edição de bolso, você pode carregar consigo a profundidade dos 150 salmos bíblicos, aonde for, perfeito para leitura e estudo dos salmos e também para ser dado como presente. Esse é um livro especial de colecionador para ter sempre ao alcance das mãos. Vamos nos concentrar e abrir nosso livro de salmos. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome. Divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no. Relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das sentenças de juízo que pronunciou. Ó descendentes de Abrão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abrão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço até cumprir a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadir o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles,
todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abrão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Glorifiquemos a Deus nosso Pai, saibamos, segundo o Salmo, que tudo que pedirdes conseguireis, tudo que pedirdes com fé, com amor no coração. Vamos ler agora o livro de Salmos, cheio de palavras de adoração e fé, sempre serviu como inspiração para orações, consolo, louvor e auxílio para encontrar o caminho espiritual no dia a dia. Agora, com essa edição de bolso, você pode carregar consigo a profundidade dos 150 salmos bíblicos, onde for, perfeito para a leitura e estudo dos salmos e também para ser dado como presente. Esse é um livro especial de colecionador para ter sempre ao alcance das mãos. Vamos nos concentrar e abrir nosso livro de Salmos. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abrão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abrão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como um decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles,
José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço até cumprir a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadir o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água, que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abrão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Glorifiquemos a Deus nosso Pai, saibamos, segundo o Salmo, que tudo que pedirdes conseguireis, tudo que pedirdes com fé, com amor no coração. Vamos ler agora o livro de Salmos, cheio de palavras de adoração e fé. Sempre serviu como inspiração para orações, consolo, louvor e auxílio para encontrar o caminho espiritual no dia a dia. Agora, com essa edição de bolso, você pode carregar consigo
a profundidade dos 150 salmos bíblicos, aonde for, perfeito para a leitura e estudo dos salmos e também para ser dado como presente. Esse é um livro especial de colecionador para ter sempre ao alcance das mãos. Vamos nos concentrar e abrir nosso livro de Salmos. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abrão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abrão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço até cumprir a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou o seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadir o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se
quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abrão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Glorifiquemos a Deus nosso Pai, saibamos, segundo o Salmo, que tudo que pedirdes conseguireis, tudo que pedirdes com fé, com amor no coração. Vamos ler agora o livro de Salmos, cheio de palavras de adoração e fé, sempre serviu como inspiração para orações, consolo, louvor e auxílio para encontrar o caminho espiritual no dia a dia. Agora, com essa edição de bolso, você pode carregar consigo a profundidade dos 150 salmos bíblicos, onde for, perfeito para a leitura e estudo dos salmos e também para ser dado como presente. Esse é um livro especial de colecionador para ter sempre ao alcance das mãos. Vamos nos concentrar e abrir nosso livro de Salmos. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abrão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abrão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como um decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço até cumprir a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens.
para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadir o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles, todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abrão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Glorifiquemos a Deus nosso Pai, saibamos, segundo o Salmo, que tudo que pedirdes conseguireis, tudo que pedirdes com fé, com amor no coração. O livro de Salmos é inspirador e cada palavra revigora nossa fé. Agora, não podemos tratar os Salmos como uma espécie de bula de remédio, pois ele vai além. A palavra de Deus cura, liberta e salva. Os Salmos estimulam a nossa fé na busca da cura e da libertação. Vamos ver alguns salmos relacionados à saúde e à cura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Creia, ore e agradeça. Eu te exaltarei, Senhor,
pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de todos nós. Senhor, sê tu o nosso auxílio. Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que nossos corações cantem louvores a ti e não se calem. Senhor meu Deus, nós te daremos graças para sempre. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o nosso ser. Bendiga o Senhor a nossa alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, que resgata a nossa vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-nos de todos os nossos temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o temem e os livre. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-nos do nosso inimigo poderoso, dos nossos adversários, fortes demais para nós. Eles nos atacaram no dia da nossa desgraça, mas o Senhor foi o nosso amparo. Ele nos deu total libertação. Livrou-nos porque nos quer bem. Versículos de cura e libertação dos enfermos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo nos trouxe a paz. Estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos, pois Tu és aquele a quem nós louvamos. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas todos foram curados.
Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Jesus é o médico dos médicos. Vamos nos concentrar em Jesus, nos seres de luz que nos amparam. Vamos nos concentrar e pedir a cura de todos os doentes, que todos os seres em todos os mundos sejam curados, abençoados, libertados. Assim se faça por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Vamos nos concentrar e meditar no processo da cura. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos. Curem-se os doentes, curem-se os desesperados, os aflitos, e que o manto luminoso de Nossa Senhora Aparecida envolva todos os corpos, iluminando-os, curando-os e libertando-os, para todos sempre. Amém. O livro de Salmos é inspirador e cada palavra revigora a nossa fé. Agora, não podemos tratar os Salmos como uma espécie de bula de remédio, pois ele vai além. A palavra de Deus cura, liberta e salva. Os Salmos estimulam a nossa fé na busca da cura e da libertação.
vamos ver alguns salmos relacionados à saúde e à cura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Creia, ore e agradeça. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de todos nós. Senhor, sê tu o nosso auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que nossos corações cantem louvores a ti e não se calem. Senhor meu Deus, nós te daremos graças para sempre. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o nosso ser. Bendiga o Senhor a nossa alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, que resgata a nossa vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-nos de todos os nossos temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o temem e os livre. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-nos do nosso inimigo poderoso, dos nossos adversários, fortes demais para nós. Eles nos atacaram no dia da nossa desgraça, mas o Senhor foi o nosso amparo. Ele nos deu total libertação. Livrou-nos porque nos quer bem. Versículos de cura e libertação dos enfermos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo nos trouxe a paz. Estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos, pois tu és aquele a quem nós louvamos. Ele mesmo levou
em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas todos foram curados. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Jesus é o médico dos médicos. Vamos nos concentrar em Jesus, nos seres de luz que nos amparam. Vamos nos concentrar e pedir a cura de todos os doentes, que todos os seres em todos os mundos sejam curados, abençoados, libertados. Assim se faça por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Vamos nos concentrar e meditar no processo da cura. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos. Curem-se os doentes, curem-se os desesperados, os aflitos, e que o manto luminoso de Nossa Senhora Aparecida envolva todos os corpos, iluminando-os, curando-os e libertando-os para todos sempre. Amém. O livro de Salmos é inspirador e cada palavra revigora a nossa fé. Agora, não podemos tratar os Salmos
como uma espécie de bula de remédio, pois ele vai além. A palavra de Deus cura, liberta e salva. Os salmos estimulam a nossa fé na busca da cura e da libertação. Vamos ver alguns salmos relacionados à saúde e à cura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Creia, ore e agradeça. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de todos nós. Senhor, sê tu o nosso auxílio. Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que nossos corações cantem louvores a ti e não se calem. Senhor meu Deus, nós te daremos graças para sempre. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o nosso ser. Bendiga o Senhor a nossa alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, que resgata a nossa vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-nos de todos os nossos temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o temem e os livrem. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-nos do nosso inimigo poderoso, dos nossos adversários, fortes demais para nós. Eles nos atacaram no dia da nossa desgraça, mas o Senhor foi o nosso amparo. Ele nos deu total libertação. Livrou-nos porque nos quer bem. Versículos de cura e libertação dos enfermos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo nos trouxe a paz. Estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados.
Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos, pois Tu és aquele a quem nós louvamos. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, todos foram curados. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Jesus é o médico dos médicos. Vamos nos concentrar em Jesus, nos seres de luz que nos amparam. Vamos nos concentrar e pedir a cura de todos os doentes, que todos os seres em todos os mundos sejam curados, abençoados, libertados. Assim se faça por direito divino, aqui, agora, infinita e verdadeiramente. Vamos nos concentrar e meditar no processo da cura. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos. Curem-se os doentes, curem-se os desesperados, os aflitos, e que o manto luminoso de Nossa Senhora Aparecida envolva todos os corpos, iluminando-os, curando-os e libertando-os, para todos sempre. Amém.
O livro de Salmos é inspirador e cada palavra revigora a nossa fé. Agora, não podemos tratar os Salmos como uma espécie de bula de remédio, pois ele vai além. A palavra de Deus cura, liberta e salva. Os Salmos estimulam a nossa fé na busca da cura e da libertação. Vamos ver alguns salmos relacionados à saúde e à cura. A palavra de Deus é viva e eficaz. Creia, ore e agradeça. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor. Vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de todos nós. Senhor, sê tu o nosso auxílio. Mudaste meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que nossos corações cantem louvores a ti e não se calem. Senhor meu Deus, nós te daremos graças para sempre. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o nosso ser. Bendiga o Senhor a nossa alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas doenças, que resgata a nossa vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-nos de todos os nossos temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daquele que o temem e os livre. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará em seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Das alturas estendeu a mão e me segurou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-nos do nosso inimigo poderoso, dos nossos adversários, fortes demais para nós. Eles nos atacaram no dia da nossa desgraça, mas o Senhor foi o nosso amparo. Ele nos deu total libertação. Livrou-nos porque nos quer bem. Versículos de cura e libertação dos enfermos. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo nos trouxe a paz. Estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Cura-nos, Senhor, e seremos curados. Salva-nos, Senhor, e seremos salvos, pois tu és aquele a quem nós louvamos. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas todos foram curados. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele os abençoará, dando a vocês alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Jesus é o médico dos médicos. Vamos nos concentrar em Jesus, nos seres de luz que nos amparam. Vamos nos concentrar e pedir a cura de todos os doentes, que todos os seres em todos os mundos sejam curados, abençoados, libertados. Assim se faça por direito divino, aqui e agora, infinita e verdadeiramente. Vamos nos concentrar e meditar no processo da cura. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo nos cubra de bênçãos. Curem-se os doentes, curem-se os desesperados, os aflitos, e que o manto luminoso de Nossa Senhora Aparecida envolva todos os corpos, iluminando-os, curando-os, libertando-os, para todos sempre. Amém. Vamos ler
Agora, o livro de Salmos, cheio de palavras de adoração e fé, sempre serviu como inspiração para orações, consolo, louvor e auxílio para encontrar o caminho espiritual no dia a dia. Agora, com essa edição de bolso, você pode carregar consigo a profundidade dos 150 salmos bíblicos, aonde for, perfeito para a leitura e estudo dos salmos e também para ser dado como presente. Esse é um livro especial de colecionador para ter sempre ao alcance das mãos. Vamos nos concentrar e abrir nosso livro de Salmos. Salmo 105. Deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele, louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, das sentenças de juízo que pronunciou, ó descendentes de Abrão, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, seus decretos são para toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, por 1000 gerações da palavra que ordenou, da aliança que fez com Abrão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quando ainda eram poucos, um punhado de peregrinos na terra, e vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço até cumprir a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Então Israel foi para o Egito, Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que os seus adversários e mudou o coração deles para que odiassem o seu povo, para que tramassem contra os seus servos. Então enviou seu servo Moisés e Arão, a quem tinha escolhido, por meio dos quais realizou os seus sinais milagrosos e as suas maravilhas na terra de Cã. Ele enviou trevas e houve trevas, e eles não se rebelaram contra as suas palavras. Ele transformou as águas deles em sangue, causando a morte dos seus peixes. A terra deles ficou infestada de rãs, até mesmo os aposentos reais. Ele ordenou enxames de moscas e piolhos invadir o território deles. Deu-lhes granizo em vez de chuva e raios flamejantes por toda a sua terra. Arrasou as suas videiras e figueiras e destruiu as árvores do seu território. Ordenou e vieram enxames de gafanhotos inumeráveis, e devoraram toda a vegetação daquela terra e consumiram tudo que a lavoura produziu. Depois matou todos os primogênitos da terra deles,
todas as primícias da sua virilidade. Ele tirou de lá Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Os egípcios alegraram-se quando eles saíram, pois estavam com verdadeiro pavor dos israelitas. Ele estendeu uma nuvem para lhes dar sombra e fogo para iluminar a noite. Pediram e ele enviou codornizes e saciou-os com o pão do céu. Ele fendeu a rocha e jorrou água que escorreu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que fizera ao seu servo Abrão. Fez o seu povo sair cheio de júbilo e os seus escolhidos com cânticos alegres. Deu-lhes as terras das nações e eles tomaram posse do fruto do trabalho de outros povos, para que obedecessem aos seus decretos e guardassem as suas leis. Aleluia. Glorifiquemos a Deus nosso Pai, saibamos, segundo o Salmo, que tudo que pedirdes conseguireis, tudo que pedirdes com fé, com amor no coração. Vamos ler agora o Salmo 115. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Confiem no Senhor, sacerdotes. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Que o Senhor os multiplique, vocês e os seus filhos. Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou aos homens. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! Então vamos orar ao Senhor em silêncio, sentir o seu calor, sentir a sua ajuda, sentir o seu amor. Louvemos ao Senhor, que a sua luz desperte
em nossos corações a força infinita e divina. Que assim seja. Vamos realizar agora o estudo do livro dos Salmos. Salmo 104. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmastes a terra sobre seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do seu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes regas os montes, sacia-se a terra com o fruto das tuas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr, trazes trevas e cai a noite quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento, mas ao nascer do sol eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizestes todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formastes para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida.
Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixe de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus bendito, Deus Criador, Deus infinito, Deus bendito, Deus Criador, Deus infinito. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ouvir agora o Salmo 71. Em ti, Senhor, busquei refúgio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Peço-te, Senhor, que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança. Ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno depende de ti. Tu me sustentaste. Desde as entranhas de minha mãe, eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. Não me rejeites na minha velhice, não me abandones, quando se vão as minhas forças, pois os meus inimigos me caluniam. Os que estão à espreita juntam-se e planejam matar-me. Deus o abandonou, dizem eles. Persigam-o e prendam-no, pois ninguém o livrará. Não fiques longe de mim, ó Deus. Ó meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Pereçam humilhados os meus acusadores. Sejam cobertos de zombaria e vergonha os que querem prejudicar-me. Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus encontros